Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o restante do Friday Night SmackDown do dia 9 de janeiro de 2026. A gente dedicou um vídeo inteiro para falar sobre a conquista do Drew McIntyre, mas agora a gente tem que falar sobre o restante do show que também tem estado muito bom, tá? Não é por causa só do main event que a gente deu 9 pro show, não. O show foi muito bom. Então a gente vai falar sobre tudo o que está acontecendo no SmackDown e eu vou reagir aos comentários de vocês. Para saberem se vocês entraram no vídeo e se eu vou reagir aos comentários de vocês, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que vocês vão querer saber da minha opinião. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like para fazer com que o YouTube divulgue o nosso vídeo e se inscreva no canal. Nós queremos chegar a 10 mil inscritos até o Royal Rumble. Faltam apenas 350 para a gente chegar lá. Eu conto com vocês para isso, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera, agora falando sobre o show de SmackDown do dia 9 de janeiro de 2026. Todos os comentários do Corey e do Drew estão no outro vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês. Mas vamos começar falando sobre o Saturday Night Main Event que vai acontecer no dia 24, tá? Que, assim, particularmente eu acho que não tem muito sentido, mas o Rodrigo ele deu uma opinião interessante. Ele disse o seguinte: André, você fez um comentário em uma das lives sobre o Saturday Night Main Event que vai rolar agora em janeiro, dizendo que ele era meio desnecessário, se não estou enganado. Sim, eu falei sobre isso, o show vai ser no dia 24 de janeiro, uma semana antes do Royal Rumble. Eu tenho pra mim que ele vai servir para complementar o Royal Rumble, porque ao que tudo indica o Rumble será igual ao Survivor Series 4 lutas somente. Imaginando que serão as duas Rumble matches, a luta pelo título da WWE e uma outra luta por um dos títulos femininos, o Saturday Night Main Event vai servir para ter uma luta valendo o World Heavyweight Championship, uma luta valendo um título secundário ou de duplas e uma outra luta envolvendo algum outro título feminino, uma já está definida, que é a Fatal 4-Way. Né? Ele deve estar falando sobre o título de duplas, né? Porque outro título feminino, Fatal 4-Way, eu acho que ele tá falando é do masculino, né? Que a gente definiu lá, que vai ser a luta do torneio Number One Contender pelo título do Drew McIntyre. Então, qual é a questão aqui? Teve uma entrevista do Bruce Pritchard essa semana. Bruce Pritchard é um dos principais oficiais da WWE. E é muito interessante que ele comentou sobre essa história dos pay-per-views terem menos lutas, tá? E ele defendeu essa história dizendo que essa história torna os pay-per-views mais memoráveis. Isso aí foi papinho pra boi dormir, porque apesar de, por exemplo, a gente lembrar que no Royal Rumble de 2024 a gente teve lá a luta do Corey contra o Kevin Owens, a gente não lembra, eu não lembro da outra luta, você lembra qual foi a outra luta que aconteceu, tirando as duas Royal Rumbles? Eu não lembro. Tá? Então, assim, isso é papinho pra boi dormir, tá? A verdade é que a gente tem um senso de memória muito curto. Mas a verdade é que a WWE, o que ela tem feito é estender os shows de pay-per-views utilizando o Friday Night SmackDown anterior e o Monday Night Raw posterior. Principalmente se for na mesma cidade. Por exemplo, em Paris, eles fizeram isso esse ano. Eles tiveram um Clash in Paris, eles tiveram um show na sexta-feira muito bom e um Monday Night Raw na segunda-feira muito bom também, os três na mesma arena, tá? Aliás, o Friday Night SmackDown anterior a Paris foi, na verdade, em Lyon. Aí eles fizeram Clash in Paris e depois o Monday Night Raw foi em Paris também. Mas eles têm utilizado o SmackDown anterior, muitas vezes, para ser uma extensão do pay-per-view. O grande problema disso é que, como eles fazem às vezes na mesma cidade ou em cidades muito próximas, o público do SmackDown sofre e acaba a arena até ficando meio vazia. Tá? Então eu acho que isso acaba sendo ruim. O Saturday Night Main Event, no dia 24, com essa história do torneio do Number One Contender para o Royal Rumble, isso parece indicar que o que você está pensando está correto. Eles vão utilizar o Saturday Night Main Event como uma porta de entrada do Royal Rumble. E uma dessas situações é esta luta. Eu tô começando a pensar que talvez eles utilizem esse show para mais, com o que você falou, alguma luta valendo o Campeonato Mundial, alguma luta valendo o Campeonato Secundário, talvez uma outra luta de Number One Contender, talvez a luta entre as duplas femininas que você falou, eu acho que pode acontecer da gente ter a luta das 4 duplas que têm disputado o título, talvez numa luta até mesmo de escadas. Então existem algumas situações que podem até tornar esse Saturday Night Main Event interessante, mas eu ainda acho que ele rouba um pouquinho da atenção do Royal Rumble, sabe? Você tem um show numa semana e você tem um outro show especial na semana seguinte, eu acho que tira um pouco da atenção. Eu não sei se eu curti não. Vamos ver o que a WWE vai aprontar pra gente, se vai tornar esse Saturday Night Main Event legalzinho, até porque a gente já sabe que é um show que tem comercial pra dedéu.
Agora a Denise, ela traz um comentário sobre dois lutadores que eu gosto muito e que me dá muita pena de ver o estado deles na WWE. Fala, tiozão, tenho muita pena do Rey Fênix e da Alba Fire. Eles são muito bons no ringue, mas são só jobbers praticamente. Pois é. O Rey Fênix, ele tá sendo usado como escada, né? Ele tá sendo utilizado como aquele lutador muito bom que ajuda a elevar outros talentos que estão chegando e que talvez não tenham tanta habilidade no ringue. A gente sabe que a WWE adora fazer isso, de botar um lutador um pouco limitado no ringue, lutando contra um cara muito ágil que vai ajudar a elevar a luta, quicando para todo quanto lado. O Rey Fênix está nesse papel hoje. Ele foi o primeiro lutador a enfrentar o Talatonga e agora foi o primeiro lutador a enfrentar o Trick Williams, e nas duas lutas ele foi destroçado. É uma pena ver isso, é uma pena porque quando a gente vai para o Monday Night Raw, a gente tem o Penta, tem o Dragon Lee, tem o Rey Mysterio, que o Rey Fênix podia entrar nessa galera aí, fazer uma nova LWO, mas fazer uma nova LWO decente, onde essa stable realmente possa ali povoar o midcard, o campeonato de duplas, trazer lutas boas ali pro midcard do Monday Night Raw. O Rey Fênix ele tá perdido no SmackDown e ver ele sendo usado de escada assim é muito ruim. E a Alba Fire realmente ela assumiu o papel de jobber, né? Sempre tem algumas lutadoras que assumem esse papel. Fifeb, Michin, Ivy Nile, a Alba Fire entrou nesse papel. Tá? Ela é a lutadora que vai perder para permitir a Chelsea Green crescer. E é uma pena, porque a Alba é uma lutadora muito, muito boa. Teve até um outro comentário que falou, cara, quem viu ela na NXT UK sabe do quanto ela é boa. Pois é uma pena. Ela tá servindo de jobber, mas aquele negócio, ela tá servindo de jobber ganhando um salário gigantesco, né? Então, tenho certeza que ela não se importa nem um pouquinho, assim como a Chelsea Green não se importava, né? E vejo o sucesso da Chelsea hoje. Agora, o Wanderson, ele traz um comentário muito interessante sobre a Alexa Bliss, tá? Que eu queria comentar sobre ela, tá? A Alexa Bliss que perdeu a luta nessa semana para a Julia pelo Campeonato dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: a Alexa está na capa dos dois próximos SmackDowns, então espero que ela faça algo grande, tipo eliminando a Charlotte na Rumble e na Elimination Chamber, eventualmente ganhando a Elimination Chamber, e assim indo atrás da Jade Cargill na WrestleMania. Pois não acredito que a Bianca volte tão cedo, e a WWE não vai ter a pachorra de colocar a Tiffany versus a Jade. Acredito que a Tiffany vai atrás da Julia. Bom, cuidado, porque a WWE ela tem a pachorra de fazer essas coisas, tá? Então, eu não duvido de que a Tiffany vá atrás da Jade Cargill. Eu só não sei se ela vence. Eu acho que a Tiffany ela vai servir de alimento para a Jade Cargill nessa volta dela, sabe lá quando ela vai voltar. Eu acredito que ela volta no Royal Rumble. Mas assim, eu particularmente não tô conseguindo ver um caminho para Alexa Bliss. Tá? Eu acho que essa derrota para Julia, da forma como foi, ela foi meio sintomática, tá? No sentido de que talvez a Alexa não esteja preparada para carregar um main event de novo. Desculpem os fãs da Alexa Bliss quando eu falar isso, Zé lá de Portugal vai me xingar muito. Mas, cara, eu acho que a Alexa precisa melhorar um pouco. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Tá? Eu não sei se ela voltou meio sem confiança desses 2 anos fora. O ano passado foi mais ou menos dela, tal. Eu acho que ela devia ficar nesse cenário de duplas, cara, sinceramente. Ela, no cenário de duplas, ela fica bem. Ela luta bem com a Charlotte e tudo mais. Só que ela foi fazer uma luta de simples com a Julia e a luta não casou. Tá? Eu, particularmente, não gostei. Então eu tô começando a duvidar de a WWE acreditar na Alexa só pela popularidade dela. Ok, nós tivemos outros lutadores que a WWE apostou só pela popularidade, né, senhor Jey Uso? Mas enfim, eu acho que tem muito mais lutadoras ali na divisão feminina da WWE. Eu acho que tem mais condições de carregar esse título a longo prazo, tá? Charlotte Flair, Rhea Ripley, Io Shirai, Asuka, Bayley, Lara Valkyria. Cara, é muita gente. Isso sem contar a galera que tá subindo da NXT, tá? Então, assim, eu sei que vocês podem, fãs da Alexa Bliss, discordar de mim. Eu já tô me preparando pra sofrer hate por causa disso. Mas eu acho que tem muita gente na frente dela pra disputar esse título aí, sinceramente. Agora, o Rodrigo, ele vai fazer um comentário sobre essa field eterna dos White Six e dos MFTs. André, olhando essa field do White com os MFTs, você acha que pode ocorrer durante a Royal Rumble Match algo similar ao que teve em 2011, do The New Nexus versus The Core? Afinal, e aí estamos falando de praticamente 9 lutadores para compor os 30 da Rumble Match.
Observação: não quero que isso aconteça, mas vai que exista essa possibilidade. Eu acho que existe essa possibilidade, essa possibilidade não é pequena, até porque essa galera é toda mid-card, então pra essa galera entrar logo no começo da luta e eles acabarem se eliminando custa pouco. Eu só acho uma pena ocupar 9 spots de 30 do Royal Rumble, ou seja, 30% dos spots do Royal Rumble, com essa field medonha e, cara, acho que já tá todo mundo cansado. Sinceramente, eu particularmente não queria ver nenhum deles no Royal Rumble. Tá? Se tivesse que ter alguém no Royal Rumble desse grupo aí, o Uncle Howdy e o Solo Sikoa pra mim já tava ótimo. Tá? E aí os outros vinham atacar pelo lado de fora, tal. Meio que a League of Nations fez em 2016, atacando o Roman Reigns. Eu acho que, assim, tem espaço pra compor esse Royal Rumble aí com outros lutadores, tá? Eu gostaria de ver gente subindo da NXT, aproveitando esse momento, gente que acabou de subir, lutadores que não têm muita chance de brilhar. Ah, acho que investir 30% da Royal Rumble nessa galera aí, eu acho um erro, mas que vai acontecer, vai, isso não tem a dúvida. Agora, o Namikaze, eu acho que é isso, Namikaze, o nome da pessoa aqui, disse o seguinte, com relação ao cenário de duplas, né? Cenário de duplas de SmackDown, ô tristeza. Tiozão, com o rumor da saída do Tommaso Ciampa, qual caminho vão levar para o Johnny Gargano? Outra coisa, a divisão de duplas já estava bem ruim agora. Se não renovar, vão perder a melhor dupla. E outra coisa, a alegria que o Drew ganhou, não aguentava mais ser reinado do Cody Rhodes. Bom, cara, assim, esse cenário de duplas do SmackDown tá um negócio meio medonho. Assim, a gente fica pensando aqui o que a WWE tá fazendo com isso. Eu realmente não sei. Primeiro, os Street Profits estão longe da WWE há meses e ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê. Além disso, o fato de eles terem tirado o DIY do cenário de duplas indica realmente que eles já sabiam que o Tommaso Ciampa não ia renovar. Então, por isso que eles deslocaram o Tommaso Ciampa e o Johnny Gargano para o cenário dos Estados Unidos, do Campeonato dos Estados Unidos. E é ali que eu acho que o Johnny Gargano vai se encaixar. Não duvidem de que o Johnny Gargano seja o próximo campeão dos Estados Unidos da WWE, ganhando o título do Carmelo Reis. E aí, enterrando com o US Open Challenge, tá? Eu acho que o Johnny Gargano, como campeão, enterra esse Open Challenge, a não ser que o Nick Aldis resolva implantar o Open Challenge à revelia do Johnny Gargano, que seria interessante, né? Em vez do US Open Challenge se manter porque o campeão quer fazer isso, porque o General Manager quer ferrando com o campeão. Agora, o cenário de duplas do SmackDown, que era uma das principais coisas que alimentaram o show em 2024, ou em 2025, né, no caso, foi pro lixo. Foi pro lixo. Por quê? Street Profits estão sumidos. Morocine e Machine Gun estão sumidos. Desapareceram do mapa. O Fraxon está envolvido nessa field com o Johnny Gargano e parece que eles vão entrar nesse cenário do Campeonato dos Estados Unidos com o Carmelo Reis. Na verdade, eu acho que a WWE está mantendo eles ali só para eles poderem continuar aparecendo. Por quê? Porque o cenário do campeonato está totalmente dominado pelos MFTs e pelos White Six. Eu espero que eles reconstruam essa divisão em 2026, porque a do Monday Night Raw já está muito bem encaminhada. Essa do SmackDown tem que ser reconstruída. Eu não duvidaria se eles trouxessem uma ou duas duplas da NXT pra cá, pro main roster, tá? E aí a gente pode ter Hank Tank subindo. Eu não me surpreenderia de ver Hank Tank subindo pro SmackDown. E não estranhem se eles subirem com Dark State, tá? Dark State, ele é um grupo que tá ali na NXT, tá dominando, são os atuais campeões de duplas. São 4 lutadores muito bons. Não duvidem se eles trouxerem essa galera pro main roster, deixando o título lá nas mãos do OTM e de outras duplas que venham a surgir lá, né, na NXT. Tem outras duplas para poder ajudar lá e tudo mais. Então, assim, não duvidem se essas duas duplas subirem para o main roster em 2026. Agora, o Gabriel, aí, sabe como é, né? Tem uma galera que sabe como aparecer no Sincerão da galera. É só citar um lutador que eu não gosto e tentar defender que a gente vai ter um problema, né? E aí, ele foi muito esperto. Ele disse o seguinte: eu sei que o tiozão vai chiar, mas fica aqui a minha nota de indignação com o que fazem com o Miz.
Sempre gostei dele, achava divertido, gosto das promos, gosto do estilo que trabalha bem, o vilão cômico. Mas não é que ele é escanteado, ele nem de obra é mais, ele está na WWE só pra ser humilhado, show após show. Humilham ele contra lendas, galera do NXT, até outros jobbers do próprio roster, não só isso, até celebridades, tá? Lembra do Snoop Dogg WrestleMania 39? Eu sinceramente fico muito triste com o tratamento que o cara recebe, especialmente se aproximando do fim da carreira. Não digo que tenha que ser campeão, apesar de eu sinceramente preferir mil vezes o Miz com uma dupla aleatória sendo campeão, ao invés da White Six ou MFTs. Mas que ele fosse pelo menos um pouco mais respeitado no que ele se propõe a ser agora, escada para jovens talentos. Cara, eu vou te falar uma coisa, tá? Muito das minhas críticas pro Demis é personagem, tá? É forma de vocês defenderem ele, até porque eu sei que tem muito fã do Miz aqui no Brasil, então muitas das críticas que eu faço são para irritar vocês e vocês comentarem aqui no canal, tá? Eu acho que o Miz, ele tá nesse papel porque foi o papel que ele encontrou, talvez tenha sido um pitch dele e a WWE aceitou. Porque ele estava longe da televisão. Ele não estava aparecendo na televisão. Ele estava sumido, desaparecido. E nos últimos 6 meses ele voltou a aparecer, principalmente depois que ele voltou das gravações lá do American Gladiators. E aí ele voltou a aparecer na frente das câmeras. E ele apareceu nesse papel. Primeiro, ajudando o Carmelo Reis, que eles fizeram aquela dupla Melo Dom Miz, aí fez a feud com o Carmelo, elevou ele ao ponto do Carmelo ser o atual campeão dos Estados Unidos. E agora ele tá meio que nesse papel realmente cômico e tudo mais. Mas agora, nesse último SmackDown, a gente teve uma mudança de postura, porque botaram o The Miz pra bater de frente com o Randy Orton. E assim, eu não acho que vai ser gratuito. Eu acho que vai ter uma participação aí no futuro. Eu acho que eles vão explorar um pouquinho essa ideia do Miz como veterano, do vestiário e tudo mais. Então, não se surpreenda do Miz aparecer um pouquinho mais. Cara, pra ele é melhor ele aparecer e ser humilhado no ringue do que não aparecer. É o que a Chelsea Green falou no Unreal, na primeira temporada do Unreal. Eu prefiro aparecer sendo uma lutadora de comédia do que ficar sentada nos bastidores não fazendo nada. Eu acho que o The Miz é a mesma coisa. Então, cara, considerando que o cara deve ter um salário milionário, não se sinta chateado por ele. Eu sei que você gosta dele e tudo mais, mas, cara, ele tá mega bem de vida, tá mega bem de vida, tá casado, tem filhas, tá bem, né, feliz, tá participando dos shows. Cara, ele vai ganhar, vai perder. Isso aí, o que importa é ele entreter a gente, ele tá entretendo a gente, tá? Mas eu acho que eu não me importaria de ver ele no cenário de duplas com uma dupla aleatória, não, até pra ajudar outro lutador, tá? Como foi o caso do Carmelo Reis, eu acho que ele pode escolher um outro lutador e fazer a mesma coisa, não importaria, não. Ele até ameaçou fazer isso agora com quem, né? Eu nem lembro agora com quem que ele ameaçou fazer isso e acabou sendo atacado. Mas enfim, eu acho que é esse aí, é o papel do Demis hoje. Agora a Sarah Letícia ela vai trazer um comentário interessante sobre a Jade Carga. Ela vai dizer o seguinte: não gosto da Jade. Saíram algumas notícias no Twitter que a Jade vai fazer uma feat com a Rhea Ripley. Se for verdade, tomara que a Rhea ganhe. Ela é bem melhor. Cara, eu vou te falar uma coisa. Sarah, eu vou te falar o seguinte. Eu acho que se a Rhea Ripley vier pro SmackDown e tirar o título da Jade Cargill, é capaz da Rhea tomar hate de novo. Sabe por quê? Porque a galera tem um ranço com a Rhea Ripley muito grande. O pessoal entende que ela é forçada porque ela tá sempre lutando por título e que se dane e que se lasque e não conseguem admitir ela. São pessoas que preferiram outras lutadoras. Então, são os fãs da Liv Morgan, os fãs da Alexa Bliss, os fãs da Io Sky, os fãs da Asuka, os fãs da Kairi Sane, fãs de outras lutadoras que o pessoal acha que mereciam esse spot, e aí quando vem a Rhea Ripley sempre dominando o main event, o pessoal reclama. Então, além disso, ia ter os fãs da Jade Cargill, tem alguns, que iriam reclamar que a Rhea Ripley é forçada porque tirou o título da Jade Cargill. Eu acho, sinceramente, eu não me importaria de ver a Rhea Ripley se tornando campeã novamente, mas eu tô começando a achar que tá na hora de um heel turn dela. Eu acho que poderia dar uma renovada na carreira dela, poderia fazer o público se importar um pouco mais com ela, e isso poderia fazer com que ela fosse a chefã final da divisão, fazendo com que outras lutadoras pudessem ascender derrotando ela. Tá? Então, eu acho que a WWE poderia fazer algo nesse sentido. Mas não tenha dúvida, se a Rhea Ripley ganhar o título da Jade Cargill, o pessoal vai reclamar do mesmo jeito, tá? Eu não vou reclamar porque aqui no canal Mami is always on top.
mas vai ter muita gente que vai reclamar e vai reclamar muito. E para terminar falando sobre a Jade Cargill, eu vou mostrar essa dualidade de opiniões da galera, né? Nós tivemos duas opiniões conflitantes sobre a Jade Cargill que eu queria comentar o seguinte: o Caio Alexandre e o Pandora. O Caio disse o seguinte: sinceramente discordo totalmente sobre a Jade Cargill. Claro que ela não é uma lutadora assim excelente, mas não é justo ela estar sendo culpada pelo booking ruim que estão dando para ela. Não curto isso não. Quem deveria estar levando a culpa desse reinado é o Triple H, coisa que eu não tô vendo. Pandora já diz o seguinte: por mim, a Jordynne tira esse título da Jade. Que se dane que vai ser forçado. Só tirem esse título da Jade, porque esse é o pior reinado atual da WWE de longe. Com um monte de gente subindo do NXT, acho que faria bem pra Jade descer pra lá. Vamos de baixo pra cima. Concordo que a Jade Cargill precisa ir pro NXT pra ontem. Isso não seria um demérito. Nós já vimos Becky Lynch indo passar a temporada em Orlando. Nós já vimos a Bayley indo passar uma temporada lá na NXT. Tá? Então, eu não acho que seria um demérito pegar a Jade Cargill, descer com ela, fazer com que ela tivesse uma temporada lá. Não precisa botar o título da NXT nela. Pode botar apenas em algumas fields relevantes. E bota ela na Performance Center para poder treinar e aprender a lutar. Tá? Porque do jeito que tá, não dá. E com relação ao booking, né, que o Caio falou que a culpa é do Triple H, cara, não é. Porque o que o Triple H está fazendo com a Jade Cargill é a mesma coisa que o Tony Khan fazia com ela na AEW. Esse tipo de booking que ela fala pouco e ela luta pouco é para preservar a Jade, para esconder um fato de que ela é limitada no ringue e limitada no microfone. Quando você tem um lutador que tem dificuldades em algumas áreas, você reduz o tempo que ele vai ter para apresentar aquilo, para você esconder as limitações e fazer ele brilhar nas áreas que ele é bom. O maior exemplo disso era o Goldberg. Por isso que a gente brinca chamando a Jade Cargill de Jadeberg. Porque o Goldberg na WCW era isso. Ele era um lutador absurdamente verde, que mal sabia lutar, mas ele tinha 3 ou 4 movimentos de grande impacto. Então o que a WCW fazia? Ele vinha pro ringue, não falava nada, chegava, mandava 3, 4 movimentos e estraçalhava os adversários em menos de 2 minutos. E as promos dele eram basicamente ele vindo pro ringue, botando o dedo na cara do adversário e falando "You're next", tá? É isso, o Goldberg era isso, e o público vibrava. A questão é que os tempos são outros. Nós não estamos nos anos 90, nos anos 2000, que você podia pegar um lutador limitado, botar 2 minutos no ringue e a galera vibrar com isso. Nós estamos nos anos 2020, onde o que o público se interessa é por lutas de extrema qualidade, de extrema beleza coreográfica. Então a Jade Cargill, ela infelizmente, ela tá no lugar errado na época errada. Porque ela foi bucada assim na AEW e está sendo bucada assim na WWE do mesmo jeito. Então nem adianta botar a culpa no Triple H, que o Tony Khan fazia a mesma coisa. Então eu acho que sim, esse é o título que disparado é o que está mais mal bucado na WWE, porque não deveria estar com a Jade Cargill. A Jade Cargill está com esse título, pegou o título, começou a fazer feud com a Bifeb e a Mitinha, as duas se contundiram e agora não tem ninguém. E aí pegaram a Jordynne Grace. Jordynne Grace vai acabar sendo boi de piranha nessa história e vai acabar perdendo para a Jade Cargill e vai perder brilho nessa situação. Eu acho que esse título tem que sair da Jade, eles têm que dar um revamp uma renovada nesse cenário do campeonato feminino da WWE. E a Jade Cargill, ela tem que sair dali, tem que ir pra NXT, passar uma temporada lá treinando. Porque do jeito que tá, não dá. Ela teve 2 anos pra melhorar e mostrar talento, e ela até agora não mostrou quase nada. As lutas dela são repetitivas, ela não tem condição de carregar uma luta. Os movimentos dela são legais? São. Os poucos movimentos que ela sabe fazer. Tá? E aí você pensa assim, poxa, mas a Jade Cargill é muito forte, ela é uma powerhouse, é injusto a gente avaliar dessa forma. Cara, tem uma outra powerhouse na WWE que é uma lutadora que dá voltas na Jade Cargill, tem mais ou menos o mesmo estilo dela, porte físico, aura, só que ela dá voltas na Jade Cargill no ringue. O nome dela é Bianca Belair. E eu peço a Deus para que a Bianca volte logo, faça a Jade Cargill perder esse título e ela carrega esse cinturão por um tempo, porque com a Jade não dá. Tá bom? Então, galera, esses foram os meus comentários sobre o último SmackDown e eu quero saber as tréplicas de vocês. Coloque aqui nos comentários o que vocês acham que a WWE deve fazer com o SmackDown em 2026. Preparem os seus fantasy bookings, em especial, faz um fantasy booking desse campeonato feminino aí da WWE. Eu quero saber a opinião de vocês. De repente eu faço um vídeo aqui
falando e comentando sobre os bookings de vocês para 2026, agora, aproveitando agora que a gente está no começo do ano, tá bom? E não deixe de continuar ajudando o nosso canal, fazendo tudo aquilo que a gente pede. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.